A paz do Senhor, meus irmãos, que prazer novamente estarmos aqui no canal do pastor Edivaldo Bueno. E nós vamos gravar mais uma aula, mais um subsídio, mais um auxílio. E nessa oportunidade nós vamos falar sobre a lição de número 10 da classe dos jovens. E o tema da lição de número 10 é: o Cristo crucificado está consumado. Muito interessante esse tema que nós vamos tratar, porque ele vem relatar para nós aqui uma coisa muito importante para a vida do cristão, que é conhecer a respeito da morte de Jesus. O texto do dia, que está lá em Mateus capítulo 27, versículo 50, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Aqui, neste versículo, está relatando o exato momento da morte de Cristo Jesus, o nosso Salvador, na cruz do Calvário. O evangelista Lucas, ele falando a respeito do mesmo episódio, ele diz o seguinte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É a maneira que Lucas relata o exato momento da morte de Jesus. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, Pai. João, o evangelista, no seu evangelho, ele diz: está consumado. Marcos diz que, bradando com grande voz, expirou. Os quatro evangelistas relatam o momento da morte de Jesus na cruz do Calvário. Interessante a gente pensar, no início dessa reflexão, que todos eles deixam bem claro, quando Lucas diz que entregou o meu espírito, Mateus também diz entregou o espírito, Marcos diz expirou. Nós temos que compreender aqui que Jesus foi ele quem entregou a sua vida, né? Porque ele quis, quando ele quis e como ele quis. Jesus não foi preso, deixou-se prender. Jesus não foi morto, foi ele que entregou a sua vida no tempo que ele quis, no momento que ele quis, porque Jesus, ele entregou a sua vida, entregou o seu espírito para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, para que nós, os homens, pudéssemos alcançar a salvação. O objetivo da nossa aula hoje é explicar como se deu a crucificação de Cristo. Então nós vamos falar um pouquinho aí deste momento tão triste na vida de Cristo Jesus, tão sofrido na vida de Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo tão feliz para a igreja, porque foi através da crucificação de Jesus que nós voltamos a ter comunhão com Deus. E isso é maravilhoso. Também, na lição de hoje, nós vamos conscientizar de que Cristo morreu por nós, né? É exatamente isso que eu estava explicando. Ter a consciência de que esse episódio tão triste, esse episódio tão amargurado na vida de Jesus, na verdade, ele trouxe vida para a raça humana. E nós vamos estudar essa lição que está baseada no capítulo 27 de Mateus, né? Então, no capítulo 27 de Mateus, nós vamos ver ali 3 fatos relatados. O primeiro fato que nós encontramos em Mateus, capítulo de número 27, é a respeito do suicídio de Judas. Todos sabem que Judas foi quem traiu Jesus, foi quem entregou Jesus. Ele recebeu ali 30 moedas de prata para que pudesse entregar Jesus nas mãos do sinédrio, né, ou da liderança judaica naquele período. Então, quando Judas ele percebe o que fez, ele entende o que ele fez, está lá relatado em Mateus capítulo 27, versículo número 27, versículo de número 3, diz assim: Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Quando Judas tomou conhecimento daquilo que ele tinha feito, ele entendeu aquilo que ele tinha feito, ele foi arrependido devolver o dinheiro que ele tinha recebido
por ter entregado Jesus na mão do sinédrio ou na mão da liderança dos judeus. É interessante a gente observar aqui que a Bíblia fala que ele voltou lá para falar com a liderança, né? Ele voltou lá para falar e a Bíblia diz que ele trouxe arrependido as 30 moedas de prata para os sacerdotes e para os anciãos. E é interessante você observar que esse arrependimento de Judas é diferente do arrependimento, por exemplo, de Pedro. Porque quando Pedro ele nega Jesus por 3 vezes, que está relatado no capítulo 26 de Mateus, ele também, quando o galo, né, no versículo 75, diz assim, Mateus 26, 75, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes me negará, e saindo dali chorou amargamente, ou seja, chorou arrependido. Diferente, Pedro, ele chora amargamente, ele chora arrependido por ter negado Jesus, ele lembra das palavras de Jesus, que disse que ele o negaria, e quando ele lembra dessas palavras, a Bíblia diz que ele saiu dali onde ele estava e ele chorou amargamente, ou seja, chorou arrependido. Só que o arrependimento de Pedro, o efeito do arrependimento de Pedro foi o quê? Foi voltar para Jesus. Quando Jesus ressuscitou ao 3º dia, aquele sentimento de arrependimento que Pedro tinha fez com que ele se voltasse para Jesus, né? Diferente de Judas, o arrependimento de Judas transformou-se num remorso. E ao invés de ir para Jesus para obter o perdão, ele tirou a própria vida. Então o arrependimento aqui não é um arrependimento que traz vida, que nos leva para Jesus, para buscar a misericórdia de Jesus, mas o arrependimento de Judas aqui é um remorso por tudo aquilo que ele tinha feito, mas ao invés de trazer vida, trouxe morte. Então é o exemplo que nós temos aqui. Então, o capítulo 27 de Mateus, a primeira coisa que ele vai relatar, o primeiro episódio aqui, é a respeito do suicídio de Judas. Uma outra coisa que é relatada no capítulo 27 é a respeito do julgamento de Jesus. Jesus ele é julgado pelo Sinédrio no capítulo 26, só que esse julgamento que os sacerdotes, os anciãos, né, a liderança judaica faz quando eles capturam Jesus, é um julgamento falso, é um julgamento ilusório. Eles fazem esse julgamento para condenar Jesus à morte, mas eles mesmos não tinham poder de mandar executar Jesus. Então eles criam ali um cenário, um julgamento religioso, né? Mas o interesse deles e o objetivo deles era levar Jesus perante Pilatos, né? O governador romano, porque Pilatos sim tinha condições de mandar executar Jesus, de mandar matar Jesus. Então, o capítulo 27 de Mateus, ele vai relatar também este momento, quando Jesus é apresentado para o governador romano, né? Jesus é apresentado para Pilatos, perante Pilatos. E Pilatos faz uma pergunta para Jesus, né? No início da conversa, Pilatos pergunta assim, é você ou és tu o rei dos judeus? E Jesus responde, olha, é você que está dizendo. Jesus se mantém calado perante o julgamento de Pilatos. E é interessante a gente observar que Pilatos ele fica espantado com o jeito de Jesus, né? Ele fica maravilhado com a maneira que Jesus está lidando com aquela situação. E Pilatos não enxerga em Jesus nenhum motivo para condená-lo. Porque o objetivo dos judeus, da liderança judaica, quando levou Jesus para ser julgado ali por Pilatos, o objetivo da liderança era que Jesus se declarasse rei dos judeus, né? E se ele se declarasse rei, Pilatos ia encontrar em Jesus um opositor político, porque Pilatos era o governador, Pilatos era o rei, o comandante daquelas cidades ali, né? Então, Pilatos, ele encontraria ali um opositor político. Então aí ele teria poder para condenar Jesus, porque Pilatos não queria nenhum opositor político a ele ali. Ele era a força máxima política, mas porém Pilatos não vê nenhum motivo para condenar Jesus, não vê em Jesus um opositor político.
E é interessante a gente observar que Pilatos sabia que aquele período era um período da festa da Páscoa dos judeus e eles tinham como tradição soltar um prisioneiro naquele momento, né? Soltar um prisioneiro naquele evento da Páscoa. Então Pilatos vê ali uma oportunidade de libertar Jesus. Então Pilatos coloca diante da multidão, né, das pessoas ali, Barrabás, que era um prisioneiro condenado, e coloca Jesus diante da multidão para que eles escolhessem quem deveria ser solto, ser libertado, né? E os irmãos conhecem a história e sabem que a multidão, influenciada pela liderança judaica, escolhe ali libertar Barrabás e condenar Jesus. Então, o segundo fato é o julgamento de Jesus. Primeiro, o suicídio de Judas. Segundo fato ou evento que ocorre no capítulo 27 de Mateus é o julgamento de Jesus por Pilatos. E depois, o terceiro, que é o foco da nossa aula, o foco da aula de número 10, é a respeito da crucificação de Jesus. E a crucificação de Jesus, ela está como o primeiro tópico aí da nossa lição. É interessante a gente observar, meus irmãos, e você que é professor, frisar aí para os seus alunos que Jesus, ele foi preso, né? Jesus foi preso, Jesus foi condenado tanto no Sinédrio quanto por Pilatos, né? Jesus, ele recebeu uma traição de Judas, Jesus sofreu escárnio, Jesus sofreu flagelos, né? Jesus, o seu corpo foi muito castigado, ele sofreu penas, ele sofreu duras penas, né? Com relação ao castigo que ele sofreu ali na mão dos soldados romanos, apanhou muito, né? Cuspiram em sua face, enfim, Jesus sofreu demais na mão dos soldados, mas tudo isso está relatado no Antigo Testamento através de profecias. Jesus, ele teria que passar por aquilo. Jesus teria que enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou. A prisão, né? A negação dos discípulos, Jesus, a condenação tanto no Sinédrio como por Pilatos, a traição de Judas, os flagelos, os escárnios, a humilhação que Jesus passou, tudo isso estava profetizado no Antigo Testamento. Então, aquilo não era simplesmente uma vontade do povo, não era simplesmente um desejo do soldado romano de fazer com que Jesus passasse por tudo aquilo. Não, tudo aquilo já estava sentenciado, já estava profetizado. Jesus teria que passar por aquilo. É por isso que ele deu a vida no momento que ele quis e quando ele quis e como ele quis. Porque a Bíblia nos ensina que ele se entregou por nós pecadores. Então Jesus passou situações difíceis, né? De escárnio e de flagelo. Jesus, ele foi entregue nas mãos dos soldados romanos quando ele foi condenado por Pilatos, né? E a Bíblia diz que os soldados despiram Jesus, né? Deixando ele nu, colocaram uma capa vermelha, né? A Bíblia diz uma capa de escarlate em Jesus, porque Jesus, o motivo da condenação dele foi que ele foi considerado o rei dos judeus, ou o consideraram rei dos judeus, né? Então colocaram uma capa de rei nele, mas tudo isso como motivo de zombaria, né? E os soldados eram perante Jesus. Eles teceram ali uma coroa de espinhos e colocaram sobre a cabeça de Jesus aquela coroa de espinhos. Também ali estavam zombando Jesus, porque quando colocaram a coroa de espinhos na sua cabeça, eles gritavam: "Salvem o rei dos judeus", né? Então era uma zombaria. E além disso tudo, da coroa de espinhos, da capa vermelha, a Bíblia diz que cuspiram em Jesus, batiam em Jesus, espancavam Jesus, tudo isso por causa da condenação que ele havia sofrido. É interessante que perante tudo isso daí, todo esse sofrimento, quando Jesus está no caminho para ser crucificado, a Bíblia vai relatar
no verso de número 32 do capítulo 27, Jesus vai relatar que enquanto saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. É interessante que depois desse sofrimento, de todo esse escárnio, de toda essa humilhação, de tudo aquilo que Jesus passou, é interessante que quando ele estava no caminho da crucificação, ele estava indo para o Gólgota, né, aonde ele seria crucificado. A Bíblia diz que eles constrangeram um homem sirineu, por nome de Simão. E essa palavra constrangeu quer dizer que eles ali, os soldados, eles recrutaram, né, Simão para ajudar Jesus. E recrutaram esse homem para ajudar Jesus a carregar a cruz. Porque Jesus sofreu tanto, Jesus apanhou tanto, Jesus foi tão castigado, né? Além do sofrimento espiritual, além do peso de carregar os pecados, Jesus sofreu no corpo, na carne. Jesus estava cansado, Jesus estava exausto, Jesus estava no limite do seu corpo humano. Então aquele homem ali, chamado Simão, ele foi auxiliar Jesus a carregar aquela cruz. Que privilégio de Simão, né? Que privilégio que aquele homem teve de auxiliar o Filho de Deus a carregar a sua cruz naquele momento de angústia que Jesus estava passando. E a Bíblia vai relatar que quando Jesus estava ali, já chegando no Gólgota, né? Que significa o lugar de caveira, aonde Cristo foi crucificado, a Bíblia vai relatar que os soldados, eles fizeram ali um vinagre ou um vinho misturado com fel, uma bebida, né, para dar para Jesus beber. E a Bíblia diz que quando Jesus colocou na boca, Jesus recusou aquilo. Qual era o objetivo desse vinho ou desse vinagre misturado com fel? É que essa bebida, ela tinha um efeito narcótico, né? Ela tinha um efeito para tirar a dor, né? Aquela bebida, ela iria diminuir a dor, o sofrimento que Jesus estava passando, mas a Bíblia diz que Jesus recusou, porque lá em João capítulo 18, João relata que Jesus desejou beber o cálice cheio da mão de Deus, ou seja, tudo aquilo que Jesus estava passando, enfrentando, aquele cálice, né, que o Pai entregou nas mãos de Jesus para que ele bebesse, toda aquela situação, o sofrimento, o escárnio, o peso da cruz, o peso do pecado, tudo aquilo foi entregue por Deus para que Jesus passasse por nós, pecadores. Então Jesus não queria aliviar a sua dor, Jesus não queria diminuir o peso daquele momento, não. Jesus tomou ali todo o cálice da mão do Senhor. Tudo que Jesus passou, ele quis enfrentar na sua totalidade. É por isso que Jesus recusou ali aquela bebida que tinha um efeito para tirar a dor ou diminuir a dor que Jesus estava passando. Uma outra coisa que os soldados fizeram também foi colocar uma placa acima da cruz de Cristo e nessa placa estava escrito que este é Jesus, ou seja, estava identificando quem era. Este é Jesus. E depois também estava escrito Rei dos Judeus, ou seja, identificaram Jesus e identificaram o motivo da condenação dele. Este é Jesus e ele está sendo condenado porque o declararam Rei dos Judeus. Então, é interessante a gente observar tudo isso daí, porque tudo isso daí fez parte ali do momento da crucificação de Jesus, logo após ele ser condenado a passar por tudo isso daí. Jesus o Nazareno, condenado porque o declararam Rei dos Judeus. Agora, uma lição que nós tiramos aqui desse primeiro tópico, que eu acho muito bonita, a crucificação de Jesus é extraordinária, né? O momento que Jesus passa, aquilo que ele enfrenta, né? Aquilo que ele sofre, isso é uma coisa extraordinária. Mas é bonito a gente observar que aquele homem, Simão, que eu mencionei aqui, que vai ajudar Jesus a carregar a cruz. E a gente tem que pensar e a gente tem que
refletir um pouco aqui, que aquele homem teve um privilégio muito grande de ajudar o Mestre, de ajudar o Filho de Deus a carregar aquela cruz. E nós devemos pensar também que é claro que nós não vamos ter o privilégio de ajudar Jesus a carregar a sua cruz. É claro que não. Mas a Bíblia diz que aquele que quer seguir a Cristo deve tomar a sua cruz e segui-lo. Jesus está dizendo que assim como ele passou por dificuldades, né? Assim como ele passou por angústia, é claro que nós não nos comparamos nunca com Jesus, porque é impossível, mas Jesus está dizendo que nós também devemos carregar a nossa cruz. Nós vamos passar por situações difíceis. E como é bom saber que ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, Jesus pode constranger pessoas, Jesus pode recrutar pessoas a nos ajudar a carregar a cruz também. Simão teve um privilégio extraordinário e talvez você possa ajudar pessoas a carregar a sua cruz. A Bíblia nos ensina que nós devemos caminhar juntos, né? Jesus mandava sempre de 2 em 2 para que um auxiliasse o outro, ou seja, faz parte da jornada cristã ajudar o semelhante a carregar a cruz também. Você tem ajudado pessoas a carregar a cruz? Você tem auxiliado pessoas a carregar a sua cruz? Nós devemos auxiliar pessoas a carregar a sua cruz, porque pessoas vão sofrer ao longo do caminho e às vezes você é a ferramenta que Deus vai usar para ajudar aquela pessoa a não desistir, a continuar perseverante. O tópico 2 da nossa lição, ele vem falar a respeito da morte de Jesus. É interessante que a morte de Jesus foi uma morte horrível, porque Jesus ele foi pendurado numa cruz. E a cruz era a pior morte no sentido de condenação, ou seja, só os piores eram condenados a uma morte e morte de cruz. Ser crucificado era considerado uma morte amaldiçoada, né? Era considerado uma morte maldita. Aos olhos dos judeus, a morte de cruz, ela era só para pessoas que tinham alguma desavença religiosa, né? Com a liderança, né? Com os sacerdotes, com os anciãos, né? Então, na cabeça dos judeus, a morte de cruz era por desavenças religiosas e era isso que eles viam em Jesus. É por isso que Jesus foi condenado à morte e morte de cruz, a pior morte, a morte considerada uma morte amaldiçoada. E aos olhos dos romanos, por que eles condenaram Jesus à morte de cruz? Porque aos olhos dos romanos, né, a morte de cruz era para aquela pessoa que eram inimigos políticos, né? Que se revoltavam contra um sistema político. Barrabás, possivelmente, foi um homem que se revoltou contra o sistema político romano e é por isso que ele estava ali também para ser condenado. E Barrabás acabou recebendo aí a liberdade porque Jesus foi condenado a pedido do povo influenciado pela liderança judaica. Então, os romanos, eles condenavam à morte inimigos políticos, né? Então Jesus, ele sofreu a morte de cruz, porque Jesus foi considerado por eles o rei dos judeus, ou seja, um inimigo político para os romanos. Então Jesus foi considerado condenado à morte e morte de cruz. É interessante a gente ler um texto aqui que está lá em Gálatas, capítulo 3 e verso de número 13. Olha o que Paulo diz a respeito da morte de Jesus na cruz. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Então, Jesus, ele se fez maldição por nós, ele se fez maldito por nós, porque Jesus, ele tomou o nosso lugar ali naquela cruz. Porque Jesus, ele foi condenado pelos homens, mas Jesus era inocente. Não havia base nem religiosa e não havia base, muito menos política, para condenar Jesus.
Então Jesus se fez maldição por nós. Jesus pendurado naquela cruz, né, se tornou aquela morte de maldição, mas ele fez tudo aquilo por nós, né? Quando nós lemos e vamos lá para Mateus capítulo 1 e verso de número 21, e nós temos que entender muito bem isso, a Bíblia diz: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o pecado nos tornou pessoas com uma maldição, a maldição do pecado. Então Jesus na cruz do Calvário, ele carregou ali todo o nosso pecado e se fez maldito em nosso lugar. A maldição do pecado estava sobre ele. E tudo isso foi evidenciado na cruz do Calvário, né? Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele curou muitas pessoas, Jesus, ele abençoou muitas pessoas, Jesus ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, Jesus curou o leproso, Jesus fez um falar, enfim, Jesus fez muitos milagres, mas o objetivo principal, o grande propósito de Jesus é o que está aqui em Mateus capítulo 1 e 21, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Jesus veio para nos livrar da maldição do pecado e ele trouxe sobre ele o nosso pecado. É interessante, irmãos, a gente refletir um pouco na morte de Jesus. Por quê? Porque todo aquele evento, né, que nós retratamos aqui da crucificação de Cristo, a morte de Jesus na cruz do Calvário, naquele lugar terrível, né, chamado Gólgota, todo esse evento, na verdade, ele vem evidenciar ali uma doutrina, né? Quando Jesus morreu pelos nossos pecados, nós conhecemos a doutrina dele, né? A doutrina de substituição, né? Que se fez maldito por nós. Outras religiões, se você parar para observar e estudar, você vai ver que outras religiões, a doutrina dessas religiões está baseada no quê? Na vida e nos ensinamentos dos seus líderes religiosos. Então a doutrina está vinculada à vida da pessoa, do líder religioso, e está vinculada aos ensinamentos dos seus fundadores. O Evangelho é totalmente diferente. Por quê? Porque o Evangelho, a doutrina do Evangelho, ela está baseada na pessoa de Jesus Cristo e está baseada também na sua morte. Olha que interessante. Não está evidenciada na sua vida, né? Mas está evidenciada ali na sua morte, na morte e morte de Calvário, morte de humilhação, morte de uma pessoa que sofreu as piores das condenações. Não está evidenciada na exaltação dos seus fundadores, e sim numa morte e numa morte terrível. Esta é a beleza do Evangelho. A doutrina do Evangelho está baseada na pessoa de Jesus e está baseada naquilo que ele fez na cruz do Calvário por nós, que foi a sua morte e morte para nos trazer vida. Quando nós lemos lá João 3,16, nós vamos ver que ali a Bíblia diz que Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira, né, que entregou ou deu o seu Filho unigênito, ou seja, da mesma espécie, né, um Filho divino, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira. Então nós temos que observar que a cruz ali, Jesus pendurado naquela cruz, a morte no Calvário, não foi porque Jesus morreu na cruz do Calvário que Deus começou a amar o ser humano. Muito pelo contrário, a morte de Cristo Jesus não é o início do amor de Deus pelo homem, não. A morte de Cristo na cruz do Calvário é uma consequência do amor de Jesus na cruz pelo homem, pelo ser humano. A morte de Cristo na cruz é uma consequência do tamanho do amor de Deus pela humanidade. É por isso que a Bíblia diz que
Deus amou o mundo de tal maneira e por isso deu seu Filho. Então o amor de Deus não começou na cruz. O amor de Deus é demonstrado na cruz. A cruz é uma consequência do amor de Deus, né? A cruz é o transbordar do amor de Deus pela humanidade, né? A cruz é a fonte do amor de Deus pela humanidade. É a expressão maior de amor. A morte de Jesus na cruz é a expressão maior de amor de Deus pelo homem, e isso é maravilhoso. Olha que coisa bonita, irmãos. Se você estudar outras religiões, você vai ver que a maioria delas está baseada no quê? Para que você tenha comunhão com o seu Deus, nas outras religiões, né? Os deuses criados pelo homem, enfim. A fé dessas pessoas está baseada naquilo que o Deus pede. E os deuses pedem sacrifícios nas religiões pagãs. A gente vê muito isso no Antigo Testamento, onde as pessoas ofereciam sacrifícios para os seus deuses. Se você voltar um pouquinho aí, se quiser estudar a respeito do deus Maloque e outros deuses que nós vemos aí no Antigo Testamento, esses deuses, eles solicitavam sacrifícios, né, para que as pessoas pudessem ter comunhão com ele. Olha o que Deus fez por nós. Ao invés de nós oferecermos sacrifício, Deus se fez sacrifício por nós. Irmãos, isso é o extraordinário. Isso é a beleza do Evangelho. Isso é a beleza do cristianismo. Foi Deus que ofereceu o sacrifício para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Porque Deus entendeu que nada que nós tínhamos para oferecer a Ele era poderoso o suficiente para trazer comunhão entre Deus e a raça humana novamente. Então Deus entendeu que Ele precisava ser o próprio sacrifício. É por isso que Cristo, o nosso Deus, Ele se fez sacrifício por nós, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Então, nós devemos deixar isso bem claro aí para os nossos alunos, a grandeza do amor de Deus demonstrada através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O pecado do homem é um pecado grande, é um pecado gigantesco. A santidade de Deus é uma santidade grande, infinita, gigantesca. Então, a distância entre o ser humano e Deus estava muito grande. Então, a morte de Cristo Jesus, ela veio tirar o grande pecado do homem. E quando tirou o grande pecado do homem através da morte de Cristo Jesus, Cristo nos santificou, né? Cristo nos santificou. E isso nos aproximou de Deus, que é santo, do grande Deus santo. Isso nos aproximou novamente de Deus. Então, qual que é o significado da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário? Primeiro, é vicária. O significado da morte de Cristo Jesus é vicária, ou seja, substituição. Jesus tomou o nosso lugar. E você tem que observar que Deus não tirou um culpado e colocou um inocente na cruz, né? Porque quem deveria estar na cruz era nós, o culpado. Deus não tirou um culpado e colocou um inocente. Sabe por quê? Porque Jesus tomou sobre si o nosso pecado. Estava sobre ele o nosso pecado. É por isso que na cruz do Calvário ele diz assim: Senhor, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me abandonaste aqui na cruz? Por quê? Porque ele estava carregando os nossos pecados. Então, qual o significado da morte de Jesus? É vicária. É também expiação, né? O que é expiação? É cobertura. Jesus, ele cobriu o nosso pecado, mas ele foi além. Ele removeu também o pecado da raça humana. Também é propiciação. O significado da morte de Jesus é uma morte propiciatória, ou seja, ele afastou a ira de Deus, porque o pecado ele traz a ira, né? E através da morte de Jesus, ele afastou a ira de Deus mediante o seu sacrifício. Também o significado da morte de Jesus é uma morte que trouxe reconciliação, né? Comunhão com Deus. É por isso que a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, ou seja, nós não tínhamos acesso a Deus. Quando o véu se rasgou, agora todo ser humano pode entrar no santuário de Deus e ter comunhão com Ele.
Tudo isso por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário. E a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela trouxe justificação, ou seja, nos tornou justos diante de Deus. Aquele que não podia se aproximar de Deus por causa do pecado, agora se torna justo aos olhos de Deus. Porque quando Deus olha para nós, ele já não enxerga mais o homem pecador. Quando Deus olha para nós, ele vê o sacrifício de Jesus, e esse sacrifício é demonstrado através do seu sangue derramado na cruz. Ele enxerga o sangue de Cristo sobre a nossa vida, e aí a ira de Deus já não vem mais sobre nós. Ele nos tornou justos diante de Deus. Agora, por quem Cristo morreu? Cristo morreu pela igreja, mas não só pela igreja, Cristo morreu pelo mundo inteiro. E aí vem a pergunta, se Cristo morreu pelo mundo inteiro, por que o mundo não é salvo? Porque para fazer parte dessa bênção que é a morte de Cristo na cruz, para receber os benefícios da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, você precisa acreditar que Ele é o Filho de Deus e que a morte dele nos traz vida. A morte dele perdoa os nossos pecados. A morte deles nos reconcilia com Deus. Você tem que crer que Ele é o Filho de Deus que entregou a sua vida pelos pecadores. Ele morreu pelo mundo, mas para ter benefícios da morte de Jesus, você precisa crer nele como seu Salvador. E o tópico 3, meus irmãos, ele fala a respeito do sepultamento de Jesus. Ou seja, Jesus, logo após a sua morte, a Bíblia diz que José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, José de Arimateia era um homem rico, membro do Sinédrio, era um homem justo e ele era um discípulo de Jesus, assim como Nicodemos. Nicodemos também era um membro do Sinédrio, era um homem justo, era um homem rico, porém eram discípulos secretos de Jesus. Mas quando Jesus morre, eles se rebelam, eles se revelam ali como discípulos de Jesus, perdem o corpo de Jesus e é eles que vão sepultar Jesus. E a Bíblia diz que eles ungiram o corpo de Jesus, ele envolveu o corpo de Jesus num lençol de linho, conforme a tradução judaica pedia, e sepultaram Jesus ali num túmulo que nunca havia sido utilizado por ninguém. Pena que Jesus usou por pouco tempo aquele túmulo, né? Somente 3 dias Jesus utilizou aquele túmulo. E para encerrar aqui, quero voltar aqui lá em Mateus capítulo 27 e ler juntamente com todos o que está escrito lá no versículo de número 63 em diante, que diz assim: dizendo o Senhor, lembrando-nos de que aquele... capítulo 27, versículo 63, é isso mesmo. Dizendo o Senhor, lembrando-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que seus discípulos vão à noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes guarda, e de guardar como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com guarda, selando a pedra. Quando Jesus morreu e foi sepultado ali naquele túmulo, que José de Arimateia cedeu a Cristo, os soldados lembraram a respeito do que Cristo falou, que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Então os soldados falam com Pilatos e dizem: olha, nós temos que guardar o túmulo, porque senão os discípulos vão roubar o corpo do homem, de Cristo, e vão dizer que ele ressuscitou. E aí a coisa vai ficar pior do que já está. Então os guardas vão guardar o sepulcro de Jesus. Irmãos, e isso é uma evidência gloriosa para a gente glorificar a Deus. Porque mesmo os homens guardando o corpo de Jesus ali, e é uma evidência de que realmente ninguém roubou o corpo de Jesus, ninguém tirou o corpo de Jesus daquele sepulcro, daquele túmulo, e o corpo de Jesus, ele ressuscitou de verdade. E os próprios homens que quiseram guardar ali como segurança para que a história da ressurreição não se tornasse uma realidade, a história da ressurreição se tornou uma realidade com evidências de que eles foram lá segurar e guardar o túmulo, e mesmo assim
o Jesus ressuscitou ao terceiro dia e é por isso que nós devemos glorificar. Somos justos em Cristo e temos provas o suficientes aqui na Bíblia Sagrada que demonstra que todo esse evento aconteceu e nós podemos crer em Jesus e na morte de Jesus que trouxe vida. Mas a morte não segurou Jesus. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Espero ter contribuído aí para a sua lição. E se você gostou aí, aperte aí o like, deixa o seu joinha, isso é importante. Coloque aí o sininho, clique aí no sininho para você receber informações sempre que o pastor Edivaldo postar um vídeo novo aí com subsídios para a escola dominical. Amém? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.